Estamos de volta para continuar nossa viagem pela Europa de 1939, pela perspectiva do William Shirer. Nós estamos com o autor, o Shirer, em Berlim, 1º de abril de 1939. Embora seja 1º de abril, o que ele coloca aqui é a verdade que ele vivenciou naquele dia. Exatamente quando Hitler começou a pronunciar o seu discurso desta tarde, na Wilhelmshaven, a sala de controle da RRG, onde eu aguardava o momento de entrar no ar, recebeu ordem de sustar todas as irradiações para o exterior. Durante alguns instantes registrou-se uma grande confusão. Protestei veementemente junto aos alemães pelo fato de nos impedirem de falar, justamente na ocasião em que Hitler começava a discursar. Mas as ordens emanadas da Wilhelmstrasse eram explícitas. Eram ordens dadas pelo próprio Führer, momentos antes de começar o seu discurso. Aliás, esse discurso não estava sendo transmitido diretamente para a própria Alemanha, o que foi feito mais tarde por meio de discos. Esse fato, aliado à proibição das nossas irradiações, significava que Hitler quis refletir primeiro sobre o que disse, levado pelo entusiasmo do momento, antes de dar ampla divulgação às suas palavras. Sempre se podem gravar outros discos. Sugeri ao Dr. Hatke, chefe do departamento de ondas curtas, que ele devia anunciar ao nosso sistema radiofônico nos Estados Unidos que o discurso de Führer fora suspenso em consequência de um engano e que o Führer estava falando justamente naquele instante. Homem nervosíssimo, recusou-se a isto. Em lugar de atender a minha sugestão, ordenou a transmissão de alguns discos idiotas. Aconteceu exatamente o que eu esperava. 15 minutos depois, Paul White estava falando de Nova York. Por que motivo tinha sido cortado o discurso de Hitler? Corriam rumores em Nova York de que ele fora assassinado. Era verdade? Como sabe que está vivo? Porque estou ouvindo a sua voz neste instante, através do circuito telefônico ligado a Wilhelmshaven. Os alemães estão gravando o discurso. Não me foi possível entrar no ar enquanto os alemães não receberam a versão aprovada do discurso de Hitler, que, para ser franco, diferia muito pouco do original. Hitler está hoje extremamente belicoso, obviamente tomado de uma grande raiva contra Chamberlain, que ainda ontem, falando perante a Câmara dos Comuns, acabou anunciando uma completa modificação na política externa do seu governo e acrescentou que a Grã-Bretanha iria em auxílio da Polônia caso a independência desta última fosse ameaçada. Parto amanhã para Varsóvia a fim de verificar para quando esperam o ataque. Varsóvia, 2 de abril de 1939. Assisti esta tarde a uma lamentável exibição aérea, durante a qual os meus pobres amigos poloneses se desculparam pela apresentação de seus vagarosos aviões de bombardeio e dos caças biplanos, todos obsoletos. Apresentaram apenas uma meia dúzia de caças que me pareceram velozes, mas foi tudo. Como poderá a Polônia lutar com a Alemanha dispondo apenas de uma aviação dessa espécie? Varsóvia, 6 de abril de 39. O coronel Joseph Beck, ministro do Exterior, que levou o seu país, durante estes últimos anos, a uma política pró-nazista e anti-francesa, encontra-se em Londres. Esta noite tivemos um comunicado anglo-polonês anunciando que os dois países vão assinar um acordo permanente de assistência mútua, na hipótese de um ataque a qualquer um dos dois por uma terceira potência. Penso que isso deterá Hitler durante algum tempo, uma vez que a força constitui algo que ele compreende e respeita. Ao mesmo tempo que, depois de uma semana de permanência em Varsóvia, não tenho a menor dúvida de que os poloneses irão à luta, e se a Grã-Bretanha e a França fizerem o mesmo, será um problema de difícil solução para Hitler. Entretanto, receio 3 coisas. A difícil posição estratégica em que se encontra a Polônia
desde que a Alemanha, com o auxílio e encorajamento da própria Polônia, fez os seus exércitos invadirem o Protetorado e a Eslováquia, flanqueando este país pelo sul, já flanqueado ao norte pela Prússia Oriental. A muralha ocidental, que depois de terminada no próximo inverno, tirará à Grã-Bretanha e à França qualquer desejo de atacar a Alemanha por aquele lado para auxiliar a Polônia. E, finalmente, a Rússia. Durante toda esta semana, jantei e bebi em companhia de uma dúzia de poloneses, do Ministério do Exterior, do Exército e os antigos legionários de Piłsudski, que são os que dirigem a Polski Radio, incapazes de compreender que não se podem dar ao luxo de serem inimigos de duas potências, Rússia e Alemanha, que devem escolher uma das duas e que, se conseguirem levar Moscou a colocar-se ao lado de Paris, estarão salvos. Diante desses argumentos, pedem outro pedaço desse magnífico salmão defumado do Vístula, regam-no com uma das 57 variedades de vodka e salientam os perigos existentes no auxílio russo. Para ser exato, existem de fato esses perigos. Existe, por exemplo, o perigo de o Exército Vermelho, uma vez dentro do território polonês, não mais querer abandoná-lo. Que todo o país será bolchevizado pela propaganda russa, etc. Abre parênteses. Aliás, o país tem sido tão desgovernado pelos coronéis que, sem dúvida alguma, oferece um campo muito fértil à propaganda bolchevista. Fecha parênteses. É verdade. Então, façam as pazes com os nazistas. Devolvam-lhes Danzig e o corredor. Nunca, dizem eles. Mesmo assim, neste dia de primavera, depois das garantias inglesas, sentimos-nos mais aliviados. Fodor, que parte esta noite por via marítima para passar as férias da Páscoa na Inglaterra, entre parênteses, ele está proibido de atravessar território alemão. Mostra-se otimista. O pessoal da embaixada, Beidel e os militares estão contentes. Apenas o segundo secretário, Landret Harrison, mostra-se cético. Insiste em acentuar tanto a fraqueza dos poloneses que chega a desanimar. É um homem cheio de preconceitos, apesar de inteligente. Hoje circularam boatos sobre movimentos de tropas alemãs, mas os poloneses não lhes dão crédito. A Polski Radio continua atrasada com a construção de sua nova emissora de ondas curtas. Mal. Parto amanhã para Paris, onde vou fazer uma transmissão durante a Páscoa. Depois seguirei para Genebra e ali passarei a segunda-feira. Berlim, 7 de abril de 39. Quando o Expresso do Oriente entrou na Schleicher-Bahnhof, hoje à noite, a primeira coisa que vi foi a cara de Hus à plataforma. Uma cara que me fez perceber logo que as notícias eram más. Disse-me que Londres telefonara pedindo-lhe que me fizesse saltar do trem, uma vez que os ingleses receberam informações de movimentos de tropas alemãs em direção à fronteira polonesa. Eu tinha procurado verificar esses movimentos quando atravessávamos a zona das fronteiras, mas confesso que não descobri coisa alguma. Londres estava nervosa relativamente à Albânia, disse-me ele. Que foi que aconteceu por lá? Perguntei-lhe. Os italianos desembarcaram na Albânia hoje cedo, revelou Hus. Hoje, sexta-feira da paixão. Uma vez que já me convenci de que os alemães não pretendem tomar nenhuma iniciativa contra os poloneses durante esta Páscoa, tomarei o avião para Paris amanhã cedo. Londres, 23 de abril de 39. Fiz uma irradiação com Lord Straboldi, salientando como ponto principal da minha crônica que toda a vida nacional da Alemanha estava hoje voltada para a guerra, embora se notassem alguns sinais de fraqueza econômica. A escassez de ferro era tão grande que estavam derrubando todas as grades do Reich para fundi-las. Os nervos do povo alemão estavam chegando ao limite de tensão e todos eram contra a guerra. Lord Strabolge sentiu-se tão satisfeito com as minhas informações que me pediu para falar perante o meeting de um comitê na Câmara dos Lordes,
mas declinei do convite. Vou retornar a Berlim de avião, a fim de assistir à sessão do Reichstag marcada para o próximo dia 28. E aqui ficamos, nesse vídeo 26. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e me diga se está gostando desses vídeos mais curtos.